Seja bem-vinda ao curso Profissão Micro Master Lips. E você não leu errado. O curso ele é completo, gratuito e com certificado. E esse conteúdo ele tá incrível. Mas antes, para você se tornar uma aluna oficial do curso Profissão Micro, você deve se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber as atualizações e os novos cursos que eu vou disponibilizar aqui. Compartilhar esse curso com pelo menos 5 pessoas para que realmente esse conteúdo faça sentido aí na vida das pessoas, para as pessoas que querem entrar numa nova área, se atualizar. Então, compartilha com pelo menos 5 pessoas e para a gente liberar seu certificado no final, você deve curtir todos os vídeos, todas as aulas que você assistir, para a gente realmente ver que você concluiu o curso. Um grande beijo e te espero na próxima aula. Olá, tudo bem com você? Hoje a gente vai falar das diferentes técnicas aí de micropigmentação e os efeitos que elas produzem. A gente tem a técnica aquarela, que tem um efeito de revitalização. Então, quando a gente quer um lábio bem natural, a gente utiliza essa técnica. Tem a técnica full lips, que é o efeito batom. Quando as mulheres querem realmente a boca mais marcada, querem mais cor, a gente faz esse efeito batom, fica muito lindo. A técnica red lips, que é um contorno esfumado. A gente utiliza essa técnica quando a gente vai neutralizar um lábio, que a gente não vai cobrir o lábio inteiro, que ela tem mais os cantinhos, né, mais escuros. Aí a gente utiliza essa técnica, tá? E a gente tem as técnicas de neutralização, que são duas, e a gente vai falar de cada uma. Bom, eu gosto de trabalhar principalmente pensando no efeito que cada técnica vai gerar, porque cada cliente vai chegar com um lábio de uma forma. Então, nem sempre vai adiantar a cliente virar e falar assim, olha, eu quero a técnica full lips, tá? Porque às vezes a gente não vai conseguir chegar nesse efeito. Dar um exemplo, né? Que é quando o lábio é muito escuro. A gente não vai conseguir fazer um efeito batom. A gente sempre vai conseguir esse efeito de revitalização. E não necessariamente a gente vai fazer a técnica aquarela. Eu vou explicar melhor isso. Mas é porque o efeito vai ficar bem translúcido, é um efeito que vai ficar bem natural, só que exige da gente fazer várias vezes, passar mais vezes, para a gente conseguir mesmo uma cor bonita num lábio que é muito escuro. Não precisa preocupar que eu trouxe vários exemplos e vocês vão entender melhor cada exemplo. Trouxe bastante foto nessa aula, que eu já vou explicando para vocês os pigmentos que eu utilizei em cada caso, tá? Então, aqui a gente tem o efeito da técnica aquarela. Então, já era um lábio que não precisou fazer nenhum tipo de neutralização antes, tá? Um lábio que a gente já foi com a cor. Vocês vão observar o seguinte. Basicamente, todas as clientes que eu coloquei aqui, eu utilizei tanto o vermelho bombeiro, mais o pink, a misturinha dos dois. Nesse caso, eu coloquei um pouquinho a mais de vermelho do que de pink, então tá puxando mais pro vermelho. Quando cicatriza, não fica não fica muito vermelho não, fica um vermelho rosado, tá? Aqui essa é uma foto assim que finalizou o procedimento, tá? Vocês vão observar também ao longo dessas fotos que alguns tipos de lábio costumam inchar mais, então aqui a gente basicamente não teve inchaço, inchou bem pouquinho, a gente consegue perceber por aqui, ó, que inchou sim, mas não foi muito. Então, essa questão de inchaço também vai depender muito. Essa cliente aí, para parecer que não tá com o lábio inchado, é porque ela realmente tem um lábio mais fininho. Então, se a cliente já tem um lábio mais grosso, esse inchaço vai realçar mais, né? Outra coisa que eu quero que vocês entendam é que nem toda foto a gente posta, tá? E vocês vão ver aí ao longo dessa aula que realmente algumas técnicas vão ficar mais bonitas as fotos do que outras, tá? Então, nesse caso, a gente tem a técnica aquarela. O que a gente observa? Principalmente aqui o contorno, olha. Tá bem sutil. A gente não tem marcação aqui,
aqui super definida, não tá muito marcada. Então, depois que cicatrizar, isso aqui realmente vai ficar bem de leve. Aqui é outra técnica aquarela, também foi usado o pink mais vermelho bombeiro com pink em predominância. Então, por isso que tá puxando mais pro rosa, tá? Aqui também não tem um contorno extremamente marcado. A gente faz esse contorno mais marcado quando a gente quer o efeito batom, que aí vai ficar o arco do cupido bem definido mesmo. Nesse caso, gente, a técnica aquarela e o efeito batom, o que vai modificar, vocês vão entender melhor isso na hora da prática, mas é o número de passada, a quantidade de vezes que você vai repetir a passada, a colocação de pigmento, tá? Então, como que funciona mais ou menos? Cada vez que a gente passa, a gente faz 3 movimentos, né? Toda shadow, quando a gente for trabalhar com shadow, é assim. A gente vai fazer um movimento com o dermógrafo lá, horizontal, no mesmo pedacinho que a gente está trabalhando. A gente faz horizontal, aqui e aqui. Então, a gente faz um X e reto, pegando paralelo aqui a marcação e depois pega as 2 diagonais. Cada pedacinho a gente vai fazendo. A primeira demão leva mais tempo. A segunda demão, se você quer a técnica aquarela, o efeito de revitalização, que é um efeito mais sutil, você vai passar mais aberto, tá? Você não vai passar tão fechadinho igual você passou da primeira vez, para não pegar tanto pigmento. Se você quer o efeito batom, você vai repetir a segunda passada assim como você fez na primeira. Cada pedacinho faz lá as 3 posições e aí você vai estar implantando mais pigmento. Então, a diferença entre a técnica aquarela e o efeito batom é que cada técnica vai ter uma quantidade de pigmento no lábio. Essa é a principal diferença. E claro, que quando a gente tem uma técnica batom, a gente tem esse arco do cupido bem marcadinho, tá? Essas são as 2 principais diferenças. Então, agora vamos para micropigmentação masculina. Eu coloquei a micro masculina em sequência da aquarela, porque a gente faz a micropigmentação masculina pensando nesse efeito de revitalização. E vocês podem observar aqui, ó, que é a mais sutil ainda que nesses casos. Essas 2 primeiras fotos são de procedimentos assim que a gente finalizou, tá? Essa foto é um procedimento cicatrizado. Às vezes aqui tá parecendo que tá bem forte, mas não tá forte. Ficou muito natural, ficou um aspecto de lábio saudável. Por que que a gente conseguiu fazer esse efeito e mesmo assim tá bem coloridinho? Porque é uma pessoa bem clarinha, que já tinha um lábio um pouco pigmentado. Então aí a gente colocou o vermelho bombeiro puro, tá? E aí a gente fez a técnica aquarela, mas essa diferença do contorno, qual que é a diferença de uma micropigmentação feminina para uma micropigmentação masculina? A gente tem 2 formas de fazer o contorno, né? A gente faz ele traçado ou a gente faz, como a gente chama de borda infinita. Então, ao invés da gente fazer ele traçado, a gente faz já com o efeito shadow em uma linha reta, fazendo todo o contorno do lábio. Então, a gente não tem marcação nesse caso. Principal também é em relação ao desenho, tá? Manter o máximo possível do desenho original do nosso cliente. Nesse caso aqui já está cicatrizado, ficou muito lindo, eu amei o resultado, ele amou o resultado, tá? E a gente usou o vermelho bombeiro. Então, gente, não acha que porque a cor é forte, vai dar um resultado forte, isso vai depender do número de passadas, do peso de mão, tá? Tudo isso vai influenciar, é muito importante entender isso. E não precisa preocupar, porque a gente vai ver todos esses detalhes
na prática mesmo, na hora que a gente estiver fazendo o treino na pele sintética. Aqui a gente tem um lábio masculino que ficou bem natural, tá vendo? A parte superior e a parte inferior tá bem parecido. E nesse caso, eu usei o rosa seco. Por que eu usei o rosa seco aqui? Porque ele não queria que aumentasse a coloração do lábio dele. Ele já tem um lábio rosado embaixo. Então, aqui tá muito claro, né? Bem branco mesmo, não tem definição nenhuma de desenho nem nada. Então, o que eu fiz? Coloquei o rosa seco. Por quê? Quando a gente tem um fundo branco, essa cor automaticamente vai realçar. Aqui já é o procedimento cicatrizado. Eu acho que ficou muito harmonioso com o lábio dele, tá? E outra coisa, nessa técnica tem um porém. Eu não fiz só o lábio superior, tá? Eu usei a técnica Red Lips, né? Que é o contorno esfumado aqui, ó, embaixo. Nem parece, você não consegue ver, ó, onde tem micropigmentação, onde não tem. Eu não cheguei a pigmentar o meio desse lábio. Eu pigmentei a borda para que não desse alteração de cor, para que não ficasse o lábio superior de uma cor e o lábio inferior de outra. Então, eu fiz o lábio superior, igual eu faço a micro masculina, com o contorno invisível e o contorno infinito. E embaixo eu usei a técnica aí do contorno esfumadinho, que é a Red Lips. Em relação à cor, é isso, gente. A gente sempre tem que pensar o quê? Influência. Esse lábio, ele já era, você pode olhar aqui por dentro, ó, dentro da mucosa. Ele já tinha uma coloração mais vermelhinha. Então, se eu usasse um rosa seco, por exemplo, eu ia abaixar o tom ao invés de levantar, tá? E mesmo assim ficou bem natural. E é por isso, gente, que não adianta comprar aqueles kitzinhos que vem várias cores. A maioria das cores que vem naqueles kits são cores muito claras, que vai basicamente não servir para nada. Você vai usar para treino e mesmo assim você vai ver que não vai ser tão legal. Então, a micropigmentação labial a gente trabalha com cores vibrantes. E aí você vai trabalhar com técnica, com número de passadas e peso de mão. Então, aqui a gente já tem a técnica Full Lips, que nada mais é uma técnica que você realça o contorno, ou seja, na hora que você está fazendo as passadas, o procedimento, você vai intensificar aí pertinho da marcação. E também o número de passada, né? Você pode passar de 2 a 3 vezes no lábio inteiro. Na técnica aquarela, a gente passa 2 vezes. E aí a gente tem um resultado aí mais natural de revitalização. Uma vez pegando cada cantinho e outra vez um pouco mais aberto na hora que a gente for passar o dermógrafo. Vocês vão ver tudo isso na prática mesmo. Aqui também a gente tem outra técnica efeito batom. Vocês podem ver aqui, ó, bem definido o lábio, o contorno bem definido, com bastante cor, tá? Isso aí é sempre o critério da nossa cliente, a gente tem que conversar e definir. E a gente está falando disso, gente, para pessoas mais claras, que geralmente os lábios são mais coloridos, mais rosados ou às vezes até despigmentados, tá? Essa questão também desse lábio despigmentado, se fosse uma mulher e ela quisesse colocar cor, eu também sugiro que seja feito aos poucos, por mais que ela peça também um pouquinho mais marcado, mas às vezes na cabeça dela, né, um pouquinho mais marcado é só colocar cor. Para quem não tem nada no lábio assim, a referência de cor para ela é diferente da gente, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. O que eu sugiro? Fazer aos poucos, porque, igual eu já comentei aqui, né? Eu coloquei rosa seco nesse lábio, que é o da Electric Ink, próprio para micropigmentação labial. Eu coloquei rosa seco aqui e a gente conseguiu bastante cor. Então, pensa se você já vai com sede ao pote, coloca um vermelho bombeiro e faz uma técnica Full Lips. Então, pode ser que
fique mais sobrecarregado do que a sua cliente está pensando, porque aqui a gente não tem interferência de cor, né? É uma tela branca. Então, tudo que a gente colocar aqui vai pegar. É bom e é ruim. Bom se você já sabe trabalhar, se você está trabalhando com menos é mais, que eu sempre falo para os meus clientes. Mas se você está aí com a mão pesada, se você vai com sede ao pote, porque a cliente chega, eu quero colorir meu lábio, mas ela não tem ideia de como vai ser o resultado, tá? Então, é melhor você fazer em 2 sessões do que você querer aí, né, escutar cegamente a cliente sem entender realmente qual que é a dor dela e colocar uma cor que vai sobrecarregar e às vezes ela não vai gostar. E agora vamos falar de neutralização. Gente, neutralização, tá? Temos 2 casos de neutralização. Lábios escuros e lábios arroxeados. E a gente trabalha de forma diferente. Aqui é um lábio que, além de roxo, ele é escuro. Então, a gente vê essa parte aqui, ó, toda roxinha. E os cantinhos e a parte superior aqui, ó, é um lábio arroxeado. Aqui a gente tem um efeito, vamos dizer assim, de claridade, né? Tem um efeito de revitalização. Então, a gente fez uma neutralização e no final a gente conseguiu um efeito de neutralização, tá? Essa cliente especificamente, a gente até conseguiria colocar mais cor, mas o pedido dela foi que ficasse o mais natural possível. Ela não queria parecer estar de batom, ela queria ter um lábio com aspecto saudável. Então, a gente parou por aqui. Como foi feita essa neutralização? Gente, esquece que um lábio escuro, um lábio roxo, você vai fazer uma sessão, tá? Isso não vai acontecer. Então, a primeira sessão, eu passei o branquinho no lábio inteiro e passei o laranjado onde estava aqui, ó, mais escurinho, que não era o lábio inteiro, mas tinha algumas partes escuras. Então, por isso que a gente tem que dominar a questão do pêndulo, tá? Que a gente vai ver também na parte prática. Quando a gente faz o pêndulo, a gente consegue fazer essa transição sem marcar onde tem pigmento, onde não tem, tá? E aí a gente fez 2 sessões em 2 sessões esse lábio. A primeira foi justamente isso, foi o branco mais o laranjado e eu passei um pouquinho de rosa seco. Aqui já é o lábio cicatrizado, tá, gente? É diferente o lábio cicatrizado do lábio no dia do procedimento. Lábios escuros, eles costumam inchar muito. É do lábio mesmo, tá? Eu não sei exatamente o porquê, mas todo lábio escuro tem uma tendência a inchar muito, tá? É diferente. Algumas pessoas que têm um lábio mais claro pode ser que inche também, mas não é tão comum. Vai ter esse inchaço que vocês estão vendo. Então, quando eu vou postar a foto das minhas neutralizações, eu posto antes e posto lábio cicatrizado. Eu não posto logo após, porque geralmente incha bastante. Tem uma fotinha aqui para vocês verem. Então, aqui, pessoal, a primeira sessão foi o branco, laranjado, e aí eu passei uma mão bem abertinha do rosa seco, só para a cliente não ir com a boca só neutralizada para casa. Em alguns casos a gente consegue fazer isso na mesma sessão, em alguns casos a gente não vai conseguir nem passar, né, essa corzinha aí de cortina, né, a gente chama de capa ou cortina, para amenizar a coloração da neutralização. Por quê? Porque realmente incha bastante o lábio escuro. E aí, ela voltou para a segunda sessão. A gente fez mais uma neutralização com o branquinho, com o laranja. E depois eu joguei o vermelho bombeiro. E aí, a gente tem esse resultado aqui cicatrizado. Por que no primeiro dia eu usei o rosa seco ao invés de usar o vermelho bombeiro? Porque ela já tinha me falado que queria um efeito bem natural mesmo, que ela não gosta, ela não tem hábito de usar maquiagem, ela não queria aquele efeito batom. Então,
O rosa seco, se você pegar o CI deles, você vai ver que ele tem uma carga também de branco. Então, isso além de ajudar, né, a clarear, além de fazer aquele efeito capa ou cortina ali para tampar aquela corzinha da neutralização, que às vezes não fica legal, ele ajudou o lábio a clarear também, porque ele tem uma carga de branco. E aí, no final de tudo, eu colori com vermelho bombeiro, tá? Aqui é o mesmo lábio, esse aqui, ó, é o pós no primeiro dia, olha. Eu coloquei aqui pra vocês. Tá vendo como incha muito? Tá vendo essa parte aqui, olha? Fica um pouquinho deformado aqui o arco do cupido, a gente não consegue enxergar. Nesses casos, eu já deixo um gelinho pronto para minha cliente dentro de um balão. Eu congelo os balões e dou para a cliente, para o lábio desinchar um pouquinho antes dela sair lá do meu estúdio. Então aqui, ó, a gente percebe que tá um pouquinho rosado porque eu passei uma mãozinha do nosso rosa seco, tá? E depois aqui já é cicatrizado. Aqui é um caso também, gente. Esse lábio é até mais escuro do que estava aqui na foto. Essa foto ainda ficou um pouco claro. Foi interferência aí da luz no dia, você pode até perceber que está um pouquinho diferente. Aqui nessa foto, às vezes você fala assim, nossa, mas não fez tanta diferença, ou talvez você não tenha gostado. Mas para essa pessoa, para essa mulher, olhando o rosto dela, o tanto que iluminou o rosto dela, ela tem um lábio mais claro, vocês não têm noção. Então, assim, além de iluminar, realçou o rosto dela, deu formato para o lábio, né, que não tinha o arco do cupido. Então, foi um trabalho que ficou, assim, maravilhoso. E é nesses casos aqui, por exemplo, que a gente não vai conseguir fazer um efeito batom. Aqui foram 3 ou 4 sessões, se não me engano. Foi o lábio mais escuro que eu já fiz na minha vida. Então, a primeira sessão, e aqui tá cicatrizado, tá? A primeira sessão, eu fiz branco e laranja só. Eu nem ousei colocar nenhuma outra cor. A segunda sessão, branco e laranja. Aí na terceira sessão, branco e laranja, e foquei bastante o branco nessas partes que já eram mais escurinhas aqui, ó, que o lábio dela é bem manchado, né? Além de escuro, ele é bem manchado. E aí eu consegui uma uniformidade no lábio. E na última sessão, e eu acredito que foram 4 mesmo, né? Eu coloquei o rosa seco, depois no retoque, né, eu só fiz o rosa seco. A quarta sessão foi para retocar. E aí eu passei só o rosa seco para ver se pegava um pouquinho mais, ficava um pouquinho mais rosado, tá? Então, assim, foi o trabalho mais desafiador de lábio, assim, em relação à coloração. E ficou muito bom mesmo. A cliente realmente gostou muito. E aqui a gente tem um lábio, gente, que talvez para vocês aí não esteja tão roxo, mas é um lábio muito, muito, muito roxo. Talvez você esteja, né, enxergando mais escuro, mais marrom, mas na verdade ele era bem roxinho mesmo. Eu trabalhei com ele só com branco e rosa seco. Foi branco e rosa seco, branco e rosa seco. O resultado foi esse aqui. A gente fez 2 sessões de neutralização, tá? Olha como que ficou bem inchado. Olha como que ficou bem inchado aqui no dia pós-procedimento. E aqui é o resultado cicatrizado, tá? A cor fica mais sutil e a gente consegue um efeito de revitalização. Nesses lábios, gente, a gente não vai conseguir um efeito batom, apesar que... Você lembra que eu falei isso lá no início que ficou um pouquinho confuso? Quando a gente vai trabalhar a técnica, a gente trabalha como se
se estivesse fazendo um efeito batom. Ou seja, a gente tenta implementar a maior quantidade de pigmento possível. E aqui também a gente tem uma outra neutralização. Esse lábio, olha como que era diferente a tonalidade. Aqui eu usei, gente, usei o vermelho, tá? E por que que fica rosa assim? Porque a gente usa branco e a gente usa laranja embaixo. Então, quando a gente coloca o vermelho, acontece isso. Ele sofre interferência com os pigmentos que a gente coloca, tá? Aqui também foram 2 sessões. A primeira sessão focando principalmente no lábio superior, porque a gente queria clarear bastante esse lábio aqui, para depois a gente colocar a cor e tentar igualar um lábio com o outro, tá? Então, assim, o número de passadas no lábio superior e inferior é diferente, porque aqui a gente vai fazer mais vezes a neutralização do que a parte de baixo. A parte de baixo é só, às vezes, algum cantinho aqui que a gente faz a neutralização. E aí, a gente tá aqui com esse resultado rosado, porque além do vermelho bombeiro já puxar um pouco pro rosa, a gente tem a interferência do branco e do laranja que tá embaixo. Por isso que eu falo com vocês, gente. Não fica comprando 1 milhão de cor, porque o próprio cliente, a própria cor do lábio do cliente vai gerar resultados diferentes pra gente, tá? Então, eu recebo muitas mensagens de vocês perguntando qual cor, gente. Rosa, o pink, né? Vermelho bombeiro e o rosa seco, que eu uso em alguns casos, tá? É simples assim. E aqui tá uma foto de 2015 minha, no trabalho, meu Deus. Então, eu coloquei aí para motivar vocês, para incentivar, que não só melhorou a técnica, o trabalho, mas como melhorou também toda a questão de foto, montagem de foto, iluminação, né? Questão de irritar a pele, ó, porque esse lábio hoje eu deixaria ele perfeito, ele não ia ficar com essa pele irritada. Então, o que tá de errado aqui? Se o seu resultado tá ficando assim, ó, profundidade, tá entrando demais com a agulha e não está fazendo o pêndulo, tá fazendo zigue-zague. Isso aqui, ó, dilacera a pele. Lábio a gente trabalha assim, ó. Por isso que sempre vocês vão ver que eu vou estar dando a dica de segurar o dermógrafo com o mindinho e fazer isso daqui. É como se, quando a gente faz o pêndulo, ó, a agulha entra sutil, sai sutil. Entra sutil, sai sutil. Quando a gente coloca e fica fazendo zigue-zague, ó, vai rasgando a pele. Então, fica aqui, implantação de pigmento é menor, aqui não vai ter, assim, fixação nenhuma desse lábio, tá? E esse é um grande erro. E outra coisa é pressa. A gente consegue perceber que mesmo sem pigmentar o lábio direito, o lábio tá todo manchado, ó. Aqui tá com menos pigmento, aqui tá com mais, é a pressa. E terceiro, anestésico com epinefrina. No início do meu trabalho de lábio, ninguém me contou que não podia usar. Então, passava, mesmo com a pele fechada, o lábio fica arroxeado, tá vendo? Olha como a gente tem um fundo roxo aqui. Então, não pode usar anestésico com epinefrina, gente. Então, assim, desejo muito sucesso aí pra vocês, que vocês comecem, sim, com resultados, né, que não vão ter boa fixação de primeira, não se importe em fazer uma segunda sessão. O lábio, ele é mais desafiador no início, mas depois que você aprende a fazer, você vai perceber que é um dos procedimentos mais fáceis de fazer e é muito gostoso de trabalhar com lábio, eu amo. E é muito mais simples do que o mercado quer passar pra gente, fica aí lançando 50 cores diferentes de pigmento e na verdade a gente vai precisar aí de 3. Grande beijo, até a próxima aula.